Hoje é quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Estamos aqui para a aula de número 124 do nosso curso Reforma Íntima Sem Martírio, com a irmã Cidufo, trazendo novidades, trazendo muita coisa legal e sendo nós mesmos, né? Você já conhece todos os nossos projetos? Você conhece todos os projetos da Cavili? Ainda não acredito. A Cavili tem um monte de projetos. Gente, entra lá, vamos lá. Vamos fazer nosso curso de ESD, vamos fazer nosso curso Pacificadores, nosso curso de mediunidade, nossas outras palestras, direto a gente tem palestras, evangelho, evangelho no lar, evangelho para criança. Olha que legal. Vem todo mundo junto com a gente, vamos fazer uma Cavili melhor. E ó, eu tenho um outro projeto aqui, chamado Alquimia da Vida, toda terça e todo sábado lá no Instagram da Cavili. Não roda aqui no YouTube, mas roda lá no Instagram. Segue lá também. Vamos acompanhar lá no Instagram, a gente divulga tudo o que a Cavili faz. E agora vamos para a nossa aula, já pedindo seu like, já pedindo seu compartilhamento, seu comentário, que isso ajuda demais a gente. Vamos lá. Aula passada, eu falei muito sobre sermos nós mesmos. E por quê? Porque é só assim que a gente consegue trilhar um bom caminho. É só assim que a gente consegue levar a vida com mais tranquilidade. É só assim que a gente consegue levar a vida com menos peso. Gente, é tão difícil querer ser os outros. A vida já é tão complexa. Imagina para eu querer ser o outro. Imagina eu querer, eu não só mapear o outro, eu querer ser uma cópia do outro. Pô, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Sabe por quê? Tem um conhecimento na programação neurolinguística que fala o seguinte, que mapa não é território. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, você olhar um mapa, você não está olhando território. Se você pegar um mapa de qualquer cidade, você não está olhando onde tem buraco, onde tem poste, se está chovendo, se não está, a gente não sabe. O mapa é diferente do território. Quando nós estamos usando o GPS, ele indica o caminho, mas ele não te fala, cuidado com o buraco, vai vir um carro ali na frente, tem tantas coisas aí para frente, tem árvore aí na frente. Ele não fala. O mapa nos dá uma ideia, é um modelo do que é o território. Então, eu não posso pegar e querer mapear uma pessoa. Por quê? Porque eu não sei como ela é, o que ela fez, o que ela passou, a vida dela. Ah, mas eu posso estudar as mesmas coisas que ele estudou, mas eu posso fazer. Gente, cada um tem uma vida diferente, cada um tem um caminho diferente. Eu não posso chegar hoje para um aluno meu que está no terceiro ano, na terceira série do ensino médio, e falar para ele: ó, faz o seguinte. Você quer chegar onde eu cheguei? Quero, legal, ser professor. Nossa, adoraria tudo. Então você não vai fazer administração, você vai fazer odonto. Faz odontologia, seja dentista, trabalhe por 3 anos e meio. Com 3 anos e meio, você vai fazer um curso de marketing e aí você começa a sua carreira. Não é assim que sabe. Isso fui eu. Isso fui eu. Como que você vai chegar na Cavile? Ó, você vai fazendo os cursos da Cavile, faz um, faz outro, aí você vai conhecer alguém, aí esse alguém que você conhecer, você vai bater um papo, você vai falar que você dá palestra, que você está acostumado a falar isso em palestra, aí a pessoa vai te chamar. Não é assim. Não é desse jeito que funciona. Por quê? Porque o que aconteceu comigo, o que me trouxe de onde eu estava para onde eu estou, é diferente do que vai levar você, é diferente do que vai levar minha filha Manuela, é diferente de todo mundo. Porque a gente não conta com tudo, ninguém sabe o meu sofrimento, ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe qual é o meu acaso, apesar de não existir acaso, apesar de estar tudo escrito, mas ninguém sabe o que eu deixei para o acaso, ninguém sabe o que eu busquei realmente. E tem coisa que nem eu me lembro. Tem coisa que você fala, volta aí, vou lembrar daquilo que foi mais marcante. O que não foi, eu não vou me lembrar. E às vezes o que não foi mais marcante para mim é o que fez a diferença para me trazer até aqui. Então, mapear os outros não vale a pena. Por isso, seja você. Ah, eu quero escolher um modelo. Ah, essa pessoa para mim é um modelo. Por exemplo, eu tenho
diversos modelos, né? Hoje mais recentes, escritores que eu gosto muito, que eu assisto e que eu tento ser modelo, né? Dentro de filosofia, Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros Filho, o próprio Rossandro, dentro do espiritismo, né? Eu sigo muito, né? O que eles falam, eu ouço, eu propago o que eles falam. Né? Pode ver que muitas vezes eu cito o Rossandro aqui no nosso curso, e o meu jeito de dar aula, eu inspirei em três professores. Foram três professores que me inspiraram o jeito de dar aula. Foi o professor Marcelo, lá do meu ensino médio, para não falar primeiro, segundo grau, e o povo saber a minha idade. Então, o professor Marcelo, do meu ensino médio, dava matemática, o jeitão dele, a forma como ele dava. O professor Júlio, de literatura, gente, eu aprendi a me soltar enquanto aula com ele. Por isso minhas aulas são extremamente movimentadas. Assim, né? Quer me fazer enroscar numa palestra e falar, você tem que fazer num púlpito, quietinho. Fala, não, mas não pode tirar o microfone, eu não posso andar. Não pode ir, já dançou. Já dançou. A última vez que eu fiz isso, eu li um discurso porque eu não dou conta. Eu tive que ler, aí dá certo. E o professor Aildo, de Química, que era uma pessoa muito divertida, uns exemplos muito divertidos, uma aula divertida, uma aula gostosa. Né? Então eu peguei esse lado divertido dele. Então, cada um deles me deu um pedaço, mas eu não sou eles. Tanto que são professores de Química, de Matemática e de Literatura. E eu sou professor da área de administração. Mas eles serviram para mim como exemplos, como modelos, não como mapas. E é isso que a gente tem que fazer. Ser nós mesmos significa eu vou ser eu vou me montar. Eu tenho diversos modelos, eu tenho diversos exemplos, mas eu não vou seguir à risca o que aquele exemplo faz. Pelo contrário, eu vou ser eu. Eu vou ser eu vou fazer por mim, eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer por mim, eu vou ser do jeito que eu quero ser comigo, e isso vai me fazer ser quem eu sou. Simples assim, sem peso, sem cobrança, sem dor de cabeça, sem movimentos bruscos, sem pelo amor de Deus, que é isso? Sem nossa, o que que eu tenho que fazer? Nada. Peso zero. Peso zero. Entendeu? Ser você. Como se já não fosse pesado ser a gente. Mas é o caminho, gente, é o caminho. É o caminho. Ser a gente é o caminho, porque aí você está fazendo algo por você. Se conhecendo, sendo você. Tá joia? Introdução enorme, meu Deus do céu. A gente anda com umas introdução enorme. Aí quando fala, um capítulo, não, não acaba mesmo, não acaba mesmo. Esse cara não pode te falar, essas introduções enormes. Então vamos para a aula de hoje, para a nossa aulinha de hoje aqui, né? Um pouco do que nós vimos na aula passada, sobre a nossa questão do conhecimento espírita, para nós é uma mola propulsora, né, para a gente entender, para a gente saber que o mundo é desigual e é desigual porque ele precisa ser desigual, porque cada um precisa vir na sua desigualdade e aprender na sua desigualdade. A desigualdade serve para a gente aprender, né, que muitas provas, como por exemplo a prova da riqueza, é terrível. A prova da riqueza é terrível. Por quê? Porque o cara que tem dinheiro, às vezes ele se esquece, né, do espírito dele, né? Então, esse conhecimento que a gente tem que ter, que eu sou eu, que a prova que eu estou tendo é porque eu preciso ter, e que se eu estou tendo essa prova é porque eu preciso passar por ela. Eu estou fazendo uma prova. Imagina uma prova de escola. A Terra é uma escola, eu estou fazendo uma prova, eu preciso passar por ela. Entendeu? E aí, que eu falei, são os estereótipos, né, as referências, né, que vão avaliar o processo perante a nova visão de vida. Então, quem são meus estereótipos? Quem são as pessoas que eu sigo? Quem são os exemplos que eu tenho? É isso que serve para nós. Vamos para a aula de hoje. Eu vou ler para vocês, né? Eu devo estar atrapalhando aí. Por um tempo, esse será o caminho natural da maioria dos candidatos à renovação de si mesmos. Carecem de referências externas que funcionam como boias indicadoras para a sua elaboração interior dos conhecimentos novos. Então, vocês estão vendo? Ó, um livro, um palestrante, um devotado ceareiro da caridade ou mesmo um amigo espiritual poderão se tornar bússolas para o progresso pessoal.
o que é muito natural. Entendeu? Então, é uma bússola. O que você está pegando, o livro, o palestrante, o trabalhador, ou até aquela pessoa que você admira, ela serve como bússola. Ela te mostra o caminho, ela te mostra a direção, mas ela não é para ser mapeada. Ela é para, aliás, desculpa, ela não é para, ela é para ser modelada, não mapeada. Falei certo, tá? É para ser modelado, é para servir como um modelo, não como um mapa, não como um caminho a ser seguido. Porém, semelhante identificação natural pode adoecer em razão de vários fatores dolorosos para a alma em reforma íntima, ensejando que essa relação educativa com os referenciais caminha para matizes diversos. Um dos mais comuns desvios nesse tema é a idolatria. Então, vocês estão vendo? Que eu falei? Quando você acaba querendo ser a pessoa, a gente acaba idolatrando ela e esquecendo que ela tem erros, ela tem defeitos, ela tem virtudes pra caramba, mas ela também tem erros, ela tem defeitos, ela tem buracos. Todos nós temos. Todos nós temos. Entendeu? Então, eu tenho que entender, gente, ela tem defeitos, eu também tenho, todos nós temos. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar dela o que é interessante. Pega a minha comparação com os três professores. Vocês perceberam que são pontos de cada um? Eu não falei, nossa, ele era isso, ele era aquilo, eu gostava de tudo. Não. O que eu peguei? O jeitão da aula de um, a irreverência e a alegria do outro, e a forma como o outro se expressava durante a aula, os três me deram o quem eu sou. E ó, a forma de expressar dos três era diferente, o jeitão dos três era diferente, e a irreverência, a leveza na aula dos três era diferente. A aula do Marcelo mesmo era extremamente pesada, era extremamente pesada. Mas por que que eu peguei um pedacinho de cada um? Porque nenhum deles é meu ídolo. Ah, eu gosto deles, gosto, mas não falar, nossa, é meu ídolo, eu quero seguir você, quero ser igual a você. Não, 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 não. Não, isso não. Esse é o problema, entendeu? Esse que é o nosso problema. A gente querer ser alguém que nós não somos. A gente querer seguir tanto alguém a ponto de idolatrar essa pessoa e não conseguir. E isso vai me dando um sentimento muito ruim. Por quê? Porque eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Por quê? Porque as coisas nunca acontecem como a gente quer. Vou voltar ao exemplo. Eu falei para vocês, eu assisto muito o Rossando, então eu quero seguir o Rossando, eu quero ser igual ao Rossando, eu quero ser o Rossando. Eu não fiz psicologia, então eu entraria numa faculdade de psicologia para fazer. Psicologia, óbvio. Ah, mas com a sua idade, com a minha idade, eu vou fazer. E vou torcer para alguém me descobrir, para começar a fazer palestras para 2.000, 3.000 congressos espírita. Aqui, ó, Berlândia tem, Uberaba tem congresso espírita. Não, eu quero ir nesses congressos da palestra. Quero falar nesses congressos da palestra, porque eles vão, eu também quero congresso, eu quero um canal só meu, apesar de eu ter e servir para outras coisas, né? Mas eu quero. Gente, eu posso até tentar, mas e se não conseguir? Quem que vai suportar a decepção? Sou eu. Quem que vai se decepcionar? Sou eu. Quem que vai ficar com aquela cara de, nossa, isso da minha vida? Sou eu. Sou eu que vou ficar desse jeito. Não é ele. Porque ele seguiu a vida dele, ele tem a história dele. Eu não. Eu quis me espelhar nele, eu quis ser a imagem fiel dele. Agora não. Eu uso ele como exemplo. Muitas das coisas que ele fala, eu pego, eu aprendo, eu leio os livros dele, pego, aprendo, uso minhas palestras, muitas coisas que ele coloca, referencio, falo diversas vezes dele. Quando eu uso as palavras dele, eu falo diversas vezes dele. Os livros eu uso os ensinamentos, mas nunca quis ser ele. Por quê? Porque eu não vou ser, não vou ser. Assim acontece com cada um de nós. Nós não vamos ser o outro. Por quê? Porque tentar ser o outro dói.
Dói, porque não vai dar certo, porque não vai funcionar. Dói. Tentar ser o outro dói. E dói pra caramba. Tentar ser o outro dói e dói muito. Dói demais. Por isso que eu não vou ser o outro. Por isso que eu não quero ser o outro. Por isso que eu não vou me meter a ser o outro. Entendeu? Porque ser outro dói. Porque me leva à idolatria. Aqui vamos ver o que é idolatria. Vamos lá, a irmã do ajuda a gente, né? Ela traz para nós. Idolatria é o excessivo entusiasmo e admiração por uma pessoa com o qual partilhamos ou não a convivência. São oradores, médiuns, trabalhadores que costumam destacar-se pelas virtudes ou pelas experiências e que são tomadas à conta de ícones, com os quais delineamos a noção pessoal de limite máximo ou modelo para os novos passos assumidos na caminhada espiritual. Pronto, isso é ser idólatra. Isso é ser idólatra. Pode ser com qualquer pessoa, não precisa ser um famosinho, não. Pode ser com qualquer um. Eu vou num centro presencial, vejo alguém dando palestra, acho muito legal, começo a ver a vida da pessoa, acho muito legal, eu quero ser ele. Gente, não é assim, não é assim. Até porque eu te falei para vocês. A gente tem virtudes, tem, mas a gente também tem muitos defeitos. Ó, um monte de defeitos, que às vezes não transparecem nas palavras, não transparecem no olhar. A minha luta é diária para mudar. A minha luta para tentar mudar, para tentar dar o passo à frente, é diária. É diária. É constante. É todo dia. Eu brigo todo dia para ser diferente. Eu brigo todo dia para tentar fazer diferente. Entendeu? Eu brigo todo dia, eu luto todo dia para tentar ser diferente. Só que aí, quando eu apareço aqui para vocês, ou quando nós estamos lá no Alquimia da Vida, toda terça, e todo sábado no Instagram da Cavile, toda vez que acontece isso, quem que vocês veem? Um pedaço meu. É um pedaço que vocês estão vendo. Digamos assim, é uma foto. Não é o meu filme. O problema é que a gente admira a foto. A gente olha para a foto e admira e idolatra a foto, mas não o filme. Não tudo que nós passamos, não tudo que a gente está fazendo todos os dias. Porque defeitos todos nós temos. Defeitos todos nós trazemos. Todos nós temos coisas para expurgar. Não tem ninguém bonzinho aqui. Ninguém. Se nós estamos num planeta de prova e expiação, é porque a gente ainda é, no máximo, 10% bonzinho para 90% malzinho. E tentando, lutando muito, com muita força, para ser 11% bonzinho. Passar uma vida inteira, pelo menos 1% eu apagar daquilo que eu tenho ainda em mim. Então, não adianta querer seguir. Eu falo muito para os meus alunos isso. Falo demais isso. Que você tem que ser você. Você tem que se aceitar do jeito que você é. Pode ter modelos? Pode, claro. Claro que pode. Mas aquilo não é o modelo ideal, não é um mapa. É só um modelo. É só um pedaço. Não é um limite máximo, como diz a irmã Sedufo. É só um pedaço. O que daquilo eu posso aproveitar na minha vida? O que do que eu estou vendo eu posso aproveitar na minha vida? Posso ser mais alegre? Alberto parece estar sempre alegre. Posso ser mais extrovertido? O Beto parece que é extremamente extrovertido. Posso ser firme, pegar um propósito firme e falar, não, eu vou fazer um trabalho espírita firme, um trabalho católico, um trabalho evangélico, um trabalho qualquer um, firme. Porque o Beto aqui, ó, toda quarta, toda terça e sábado, não falta. 2 anos aqui, 1 ano de alquimia. Não, tem material, sempre tem. Legal, você está pegando uma parte minha, que é boa, e esquece o resto. Esquece. E não tenta ser como eu sou, porque eu tenho defeitos. Porque todos nós temos defeitos. Então, quando eu pego alguém, eu pego uma ideia, eu pego um jeito, eu pego uma forma dessa pessoa e trago essa pessoa para mim.
Não eu vou ser ela, eu trago ela para mim. Eu tento eu modificar, eu coloco dela, um pedacinho em mim. E aquele pedacinho fica lá. E o resto? O resto é o resto. O resto é o resto. Olha só. Os ícones na história grega são as divindades que representam valores excelsos e santificados. São valores que a gente não alcança. São valores excelsos, maiorais, altíssimos, valores finais. Quando eu falo que um Deus grego é perfeito, eu falo no sentido real da palavra. Por quê? Porque o sentido real da palavra não é o mais belo, não é o primor. O sentido real da palavra de perfeito é feito até o fim. Algo perfeito é algo que se aperfeiçoou, é algo que foi feito e foi terminado. Agora pensa comigo, vamos pegar algo perfeito. Chico Xavier, que foi quem foi, se achava imperfeito. Quem sou eu para me achar perfeito? Quem sou eu para querer a perfeição? Quem sou eu para querer a perfeição? Nós não vamos ser perfeitos. E sabe por que que nós não vamos ser perfeitos? Porque nós não estamos aqui para ser perfeito. Nós estamos aqui para melhorar, mas nunca para ser perfeito. Se a gente fosse perfeito, não é que a gente estava. Mas é que nós pegamos esse conceito do perfeito, de é uma coisa bela, é uma coisa, nossa, aquele é perfeito. Gente, não é. É bonito, é legal, é interessante, mas não perfeito, porque perfeito é feito até o fim. Então nenhum de nós vai ser perfeito, porque nenhum de nós estamos prontos. Pelo contrário, nós estamos nos aperfeiçoando. Nós estamos num caminho de melhora que, irmã, se quer que seja contínuo. E nos chama hoje para isso, para ser contínuo. Mas quem? Eu. Eu comigo mesmo, eu no meu caminho. Sem considerar os naturais sentimentos de admiração e entusiasmos dirigidos a quem faz por merecê-los, quase sempre nas causas dessa idolatria encontra-se o mecanismo defensivo da mente, pelo qual é projetado no outro aquilo que gostaríamos de ser. Tudo isso que nós falamos. Tudo isso que nós falamos. Eu projeto na minha, ao invés de eu trazer um pedaço do outro e guardar dentro de mim, não, eu projeto e eu quero ser ele. Eu inverto a situação, eu quero ser ele. Eu tenho que ser aquela pessoa. Ao invés de trazer aquela pessoa para mim, um pedaço dela para mim, colocar em mim. Entendeu? Dois graves problemas, entre os muitos, decorrem dessa relação idólatra: as exageradas expectativas e a prisão aos estereótipos. Meu Deus! Verdade, verdade. A gente cria uma expectativa enorme. Eu quero. E às vezes até me prendo a estereótipos. Eu quero tanto ser aquela pessoa que eu começo a imitar a pessoa. É, eu começo a imitar a pessoa. Ao invés de eu desenvolver o meu jeito, eu começo a imitar a pessoa. Gente, não dá certo. Não dá certo. Eu tive um colega de sala de aula, eu ainda era dentista à época, ele também. Eu dava química, ele dava biologia, e ele tinha um jeitão legal de fazer a sala vibrar com ele. Eu tentei de todo jeito, não consegui. Eu via, eu assisti uma aula dele para pegar o jeito que ele fazia a sala vibrar com ele. E eu tentei fazer idêntico. Não funciona. Não funciona. Faz muito tempo que eu não o vejo, eu não sei mais se ele continua, se ele é dentista ainda, se ele continua dando aula, eu não sei, faz muito tempo que eu não o vejo. Se ele está na faculdade, se ele está na cidade, nem sei, né? O professor Silvio de Biologia. Mas eu tentei imitá-lo, eu tentei, não deu certo. Só que eu consigo fazer uma sala de aula vibrar do meu jeito. Eu criei o meu jeito. Por quê? Porque ao me prender ao estereótipo dele, eu abandonei o meu.
E qual que era a minha expectativa? De fazer igual e de ser igual. Mas não foi. Por isso que são dois problemas. A gente cria uma expectativa exagerada, eu vou ser igual, eu vou conseguir, vai ser um barato. Me segura, ninguém me segurou. Vai ser demais. E do outro lado, eu fico preso. Não vai dando certo, eu começo a imitar. Se a gente não desenvolver o nosso jeito, nossa forma, não vai dar certo. As expectativas transferidas ao ícone, carregam desejos e anseios que se tornam âncoras de segurança para os problemas individuais. Então, as expectativas que eu transfiro vai tornar uma âncora de segurança para mim. Então, se eu fizer igual ele, eu não vou ter problema, eu vou ser igual ele. Então, eu acabo que me dá segurança para os problemas individuais. Caso a criatura habitue-se ao conforto de escorar-se psicologicamente no outro e fugir do seu esforço autoeducativo, passará ao terreno das ilusões, sentindo-se e acreditando-se tão virtuosa ou capaz quanto ele. Se eu continuasse tentando fazer as mesmas coisas que o Silvio fazia, eu ia me escorar nele. Eu não ia ver que o meu não estava dando certo. Às vezes eu não abriria o olho para que não estava dando certo, mas não, eu vou. Por quê? Porque aquilo é o modelo. Ocorre então uma absorção da identidade alheia como se fosse sua. É como ser alguém através dos valores do outro. Simples assim que nós falamos. Tá vendo? A gente acaba imergindo, entrando, capturando o outro para dentro de nós. E a gente acaba sendo o outro ou querendo ser o outro. A gente acaba não só pegando como exemplo, a gente acaba querendo ser esse outro. E isso é muito ruim. Isso é péssimo. Sabe por que isso é péssimo? Porque isso faz com que a gente se distancie de nós. Isso faz com que a gente crie uma barreira entre eu mesmo, eu de verdade, eu que está aqui na frente com vocês. Oi, tudo bom? Eu e o eu ilusório. Lembra das nossas aulas passadas? O eu ideal e o eu real? Eu acabo querendo ser o eu ideal, e eu esqueço do eu real. Eu crio uma barreira que o eu ideal não vê o eu real. O eu ideal passa a não ser o eu real, passa a ser o outro. E aí eu começo a querer fazer tudo o que o outro faz. E aí eu começo a querer seguir os passos em tudo. Por exemplo, eu vejo alguém que é vendedor e tem um jeitão todo especial de vender e vende bem. Achei, vou fazer idêntico. Já falo, não vai funcionar. Por quê? Porque você é você, você tem outro jeito. Você tem outro jeito. É por isso que cada pessoa tem um jeito diferente. É por isso que cada pessoa fala de um jeito diferente. Eu falei para vocês, quem quiser esse curso, o mesmo curso em 30 aulas, tem na internet. A pessoa que dá em 30 minutos cada capítulo do livro. E, ó, internet. Tem em 30 aulas com 2 horas? Tem 30 aulas. E tem em cento e lá vai cacetada de aula. Mas por quê? Porque cada um tem seu jeito. Rosana ouviu muito isso meu. Rosana chegou, falou, né? O próximo projeto, se quiser, a gente pode fazer de um jeito, pode fazer de outro. Me ofereceu todas as possibilidades que a Cavili pode me dar para continuar falando para vocês. E eu falei para ela, eu prefiro continuar desse jeito. Por quê? Porque desse jeito que eu tô, é o jeito que eu gosto. Desse jeito que eu tô, livre, podendo falar, podendo dar exemplo, podendo ajudar, é o jeito que eu gosto. É uma forma que eu acho legal trabalhar. Entendeu? Então, por que que eu preferi esse jeito? Porque é um jeito que eu gosto. Esse estudo do jeito que a gente dá é um jeito que eu gosto. Não é aquela coisa fechada, ai, rápida, nossa, tem que agilizar. Não, estamos aqui, parece que nós estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aprender. Eu faço isso em sala de aula. Muitas vezes eu tenho que correr para cumprir o conteúdo. Por quê? Porque eu me prendo ao que eu acho importante, a falar, a mostrar, a divulgar. Eu não me preocupo com o tempo que gasta, porque eu quero que todo mundo aprenda. E aprenda muito. Aprenda pra caramba. É isso que eu quero. E é isso que eu busco.
Entendeu? É exatamente isso que eu busco. E o que eu estou fazendo aqui para vocês nesse curso é exatamente isso. É buscar uma forma para que vocês não só leiam um livro, mas também aprendam. Mas também recheiem de exemplos. É uma leitura do livro leve, onde eu traduzo palavras difíceis que o livro tem, onde eu traduzo ideias difíceis que o livro tem, mas muito mais que isso, eu trago exemplos para que você olhe o livro, olhe para o exemplo, olhe para a sua vida. Esse é um jeito meu, só meu. Eu acho que todos nós temos que ter isso. Vamos ser a gente, vamos ser nós. Pegue um pouquinho de cada um que você acha legal e traga um pouquinho para você. Nunca você ir nele. Nunca você ter a mente dele. Nunca você se ligar totalmente a ele. Você trazer um pouquinho de cada um para você, para o seu coração. E trabalhar isso. E ser cada vez melhor. E se você ficou até agora, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Se você continua com a gente desde a primeira aula, agradeço demais, porque você entendeu que esse é o meu jeito. Isso sou eu. É o meu jeito de falar para o curso. Eu sei que fica cansativo, eu sei que muita gente abandona, mas tudo bem, tá tudo ótimo. É assim mesmo, tá? Muito obrigado por você estar aqui. Não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe, comente muito para que o YouTube ache que esse conteúdo é muito interessante e jogue no algoritmo para mais pessoas. Muito obrigado por vocês. Uma ótima quarta-feira, um ótimo final de semana para todos. Quarta-feira que vem, dia 18, a gente tá de volta. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.